Então, segundo vídeo aqui, né? O que acontece? Eu sei que parece muita coisa na tela aqui. É porque eu teoricamente fiz, a primeira vez que eu fiz esse vídeo, eu fiz passo a passo. E não se preocupe, vai dar pra entender mesmo estando um caos todo ser escrito, mas vai tudo certo. Eu vou explicar tudo certinho. Vamos começar pela questão, né? O que acontece? Esse tipo de questão aqui, sabendo que a carga elementar é... Tananana, qual é a quantidade de elétrons existentes em uma carga elétrica de 100 coulombs? Eu não dei um exemplo ainda nos últimos dois vídeos, então essa aqui vai ser a primeira vez que eu vou estar introduzindo esse tipo de questão. Vamos lá, ignore por enquanto tudo isso daqui. Eu vou tentar usar isso daqui como uma base, mas vamos falar um pouco mais lentamente. Vamos aqui pro branco. O que acontece? Nós temos, deixa eu pegar, nós temos aqui uma carga elementar. Aqui. Eita, bem. Temos a carga elementar. E nós temos também a quantidade de carga total que a esfera, o corpo, qualquer coisa tenha, né? Que no caso é 100 coulombs. Vamos lá. E a gente quer a quantidade de elétrons, que a gente vai chamar de N. Vamos lá. A gente sabe que a quantidade de carga elétrica de um corpo é igual à soma da carga elétrica total dos prótons mais a soma da carga elétrica dos elétrons. Obviamente as cargas totais. Então, se você pegar, sei lá, tem 10 prótons ou 10 elétrons, você soma a carga total desses 10 e você soma junto da carga total dos prótons e vai dar tudo certo. O que acontece? Como ele não falou nada sobre prótons aqui, a gente, o que a gente deduz, né? A gente deduz que ele estava, antes de estar carregado com 100 coulombs, ele estava neutro, certo? Então ele só tem, nesse caso, mais elétrons. Ele não tem nenhum próton a mais. Deu pra entender? Então basicamente a gente só vai realmente... Isso é só para entender que ele não falou nada sobre próton, nem pensa em próton, só vai para elétron. É só para entender isso. Agora vamos lá. A gente tem a carga elétrica total dele, que é 100. E para cada elétron que a gente tem essa quantidade aqui, que é a carga elementar, né? Então vamos lá. Então na verdade, se você parar para pensar um pouco, a carga total vai ser simplesmente isso vezes a quantidade de elétrons. Porque se para cada elétron a gente tem isso daqui de carga, e a gente sabe que essa carga, esses 100 coulombs aqui de carga foram conquistados só com elétrons, então a carga, então 100 é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19C vezes N. Respira um pouco, se isso ficou um pouco confuso, volta no vídeo, pensa um pouco sobre isso, pensa sobre como se, tipo, eu só estou somando a carga de um elétron mais a carga de outro elétron mais até que ele simplesmente se torne 100. E aí a única coisa que eu estou fazendo é pegar esse número de elétrons e multiplicar pela carga que um único elétron tem, isso dá a carga total. Simples assim. Depois disso ter ficado bem claro na sua cabeça, a gente pode começar para matemática mais complexa, as coisas mais complexas. Qual é a parte mais complexa disso aqui? Vamos lá. Vamos fazer a conta, né? O que acontece? Para conta de conversa, eu vou reescrever, reescrever 100 como 10 elevado ao quadrado, né? E eu vou igualar isso daqui a isso daqui de novo. Só que o que acontece? O que eu vou fazer aqui, né? Se eu fosse um professor de matemática médio, eu vou tirar até esse C aqui porque não tem mais sentido nenhum estar aqui. É só o Coulomb, a gente não vai fazer nada com ele aqui nesse exato momento, então vou só tirar ele. Mas o que acontece? Se eu fosse um professor de matemática médio, do ensino fundamental, o que eu faria para vocês fazerem? Eu falaria para vocês passarem para o outro lado dividindo, né? Esses
esse 10 aqui, ou esse 6, ou esse n até, né? O n não, porque você quer isolar ele, então tu não tiraria ele do lado. Mas o que você realmente está fazendo com isso? Euclides, há muito tempo atrás, alguns séculos antes de Cristo, eu não lembro agora muito bem, perdão, ele falou assim: se você tem duas coisas iguais e você faz coisas iguais, essas duas coisas iguais, então, por exemplo, se eu tenho duas bolas iguais, eu pinto uma bola de azul e a outra também pinto de azul, elas permanecem iguais. Mesma coisa para matemática. Então, por exemplo, vamos lá. Isso aqui está sendo multiplicado por 1,6 e 10 elevado a menos 19, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados por 10 menos 19. Aqui vai cortar o 10 elevado a menos 19 com esse daqui, né? Porque eu estou multiplicando por 10 elevado a menos 19 e dividindo por 10 elevado a menos 19. E como a divisão é o inverso da multiplicação, fica tudo certo. Só que o que acontece? Se eu fiz algo com uma coisa, né? Se eu fiz algo de um lado aqui, eu tenho que fazer algo do outro lado, para eles permanecerem iguais. Então, beleza. Então, isso vai ficar assim. E aqui é a parte onde a gente começa com a matemática. Você tem que saber sobre potenciação. Isso aqui é meio óbvio. Então, vamos lá. Quais são as propriedades que a gente vai utilizar nessa parte aqui? A gente vai utilizar essas duas propriedades aqui. A propriedade da multiplicação de potências de mesma base e da divisão de potências de mesma base. Vamos lá, vamos ler isso daqui. A que nos interessa, no caso, é essa daqui, por causa que a gente está tendo uma divisão de potências de mesma base. Vamos lá. O que ela fala? Ela fala que se eu tenho um número A elevado a x e ele está sendo dividido por um número A elevado a y, isso vai ser igual a elevado a x menos y, ok? Então, se a gente aplicar isso na nossa situação aqui, a gente tem 10 elevado a 2 dividido por 10 elevado a menos 19. Então, isso daqui na realidade, pela propriedade, por essa propriedade das potências, vai ser igual a 10 elevado a 2 menos 19. O que vai ser igual a quanto? Vai ser igual a menos com menos dá mais, né? Então isso aqui vai ficar 10 elevado a 2 mais 19. O que vai ser igual a 10 elevado a 21. Então beleza. Tendo isso em mente, a gente substitui aqui por 10 elevado a 21, que é igual a 1,6 vezes n, né? Beleza. E o que acontece? 1,6 vezes n. Existem duas formas de fazer isso daqui. Como é que eu faria, né? Eu, pessoalmente, faria. Simples. Pegaria esse 1,6 e, na verdade, não faria esse 1,6, não. Eu transformaria ele em 16 dividido por 10. Mas por quê, né? Porque a minha religião não permite números decimais, né? Mas assim, é só porque eu não gosto de trabalhar com números decimais, eu prefiro trabalhar com frações. Para ser mais rápido, então vamos lá, vamos reescrever isso aqui desse jeito. Vai ser 10 elevado a 21, que é igual a 16 sobre 10 multiplicado por n. Cara, se ele está sendo dividido, porque esse lado aqui, caso você não lembre, sobre multiplicação de fração, eu já falei isso, era pra você lembrar, né? Naquele outro vídeo, caso você tenha visto, obviamente. Se você tem uma fração aqui dividindo, multiplicando qualquer outra coisa, um número x, isso aqui vai ser simplesmente, você vai multiplicar essa parte aqui, a parte de cima pela outra parte de cima, e vai multiplicar a parte de baixo pela parte de baixo, né? Então, isso aqui vai, por exemplo, ficar x sobre 2. Então, isso daqui, na real,
vai ser igual a 16 vezes n sobre 10. Mas o que isso me interessa, né? Vamos lá. A gente vai fazer o que aqui? Nessa igualdade? Muito simples. A gente vai primeiramente multiplicar os dois lados por 10. Por quê? A gente corta esse 10 que está dividindo com esse 10 que está multiplicando. Multipliquei algo por 10, dividi por 10, continua a mesma coisa. Só que para isso eu também tenho que simplesmente multiplicar o outro lado por 10 também. Certo? Exatamente. Só que aí vem uma coisa. Isso aqui vai ficar 16 vezes n. Só que o que isso aqui vai ficar? Isso nos leva a outra propriedade de potência que eu tenho aqui. Que é a propriedade que nos fala que quando eu tenho duas potências de mesma base, só que com expoentes diferentes, e elas estão se multiplicando, eu posso somar os expoentes. Repetir a base e somar os expoentes. Então, por exemplo, eu tenho a elevado a x vezes a elevado a y. O resultado disso ele é igual a elevado a x mais y. Aplicando essa propriedade aqui, nós temos que 10 elevado a 1, que caso você não lembre, todo número está sendo multiplicado por 1 e elevado a 1, sempre. Por mais que você não escreva, é subentendido isso. Então nós temos 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 21. 21 mais 1 é 22, né? Exatamente. Então nós temos que 22 é igual a 16 vezes n. Então para isolar o n, o que a gente precisa fazer? Dividir por 16 esse lado. E obviamente a gente vai ter que dividir por 16 o outro lado para manter a igualdade. O 16 está multiplicando, então ele cancela com o 16 que está dividindo. Multiplicou e dividiu, continua a mesma coisa. Então a gente tem que n na realidade é igual a 10 elevado a 20 dividido por 16. E tu fala, então conseguimos, vamos ver, vamos marcar a resposta, né? E aí quando você quebra a cara, por quê? Por causa que aqui não existe nenhum tipo de 10 elevado a 22 dividido por 16, se você for dar uma olhada. O máximo que a gente tem aqui é 85,9 dividido por 10... dividido não, multiplicado por 10 elevado a 19, 62,5 multiplicado por 10 elevado a 20, ou 0. E tem essa daqui, que foi a que eu marquei da última vez. E ela tá certa. Mas mais importante de saber que ela tá certa é saber por que cacete ela tá certa. Então vamos lá. Se a gente vem aqui, a gente pode simplesmente fazer essa divisão. A gente sabe que as respostas elas têm 20 elevado, 10 elevado a 20 ou 10 elevado a 19, né? Então vamos fazer assim, né? Vamos transformar esse 10 aqui em 10 elevado a 20, já como a gente conversa. Para fazer isso, a gente vai ter que retirar um 10 elevado a 2 dele, né? O caso que você se pergunta por que eu posso fazer isso, é bem simples. Pensa comigo, 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 20 vai ser igual a 10 elevado a 20 mais 2. Então eu só desfiz aquela coisa que a gente fez aqui, né? Com aquela propriedade. E aí, eles estão em cima de 16. Só que 16 eu vou reescrever de uma forma mais inteligente. Como é que eu vou reescrever? Eu vou reescrever como 2 elevado a quarta. Ou 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Então, vamos lá. Se a gente fizer isso aqui vai ficar como? Vai ficar 100 dividido por 2, 2, 2, 2. No momento que tu divide esse daqui por 1, 2, vai dar 50. Já tá errado. Porque não tem 50 na resposta. Não existe 50 vezes 10 elevado a 20. Nem menos do que isso. Só tem mais. Então a gente já sabe que na verdade a resposta não está em 10 elevado a 20. Tem que ser 10 elevado a 19, né? Então beleza, vamos igualar isso aqui a 10 elevado a 19. A única coisa que vai mudar é que aqui vai ficar 1000 em vez de 100, né?
E ele vai estar sobre 2 elevado a 4. Fazer essa conta aqui vai ser como? Vai ser 100, 1000 sobre todos esses 2 aqui. Então vamos lá, divide ele por 2 uma vez. Vai dar quanto? 500. Divide o 500 por 2 de novo. Vai dar 250. Divide o 250 por 2. Vai dar quanto? 125. E agora, eu te dou a licença para você fazer aquela divisãozinha mais simples, né? Que é assim. Cara, vamos lá. Abaixo 12. É 6 o que, gente? Meu Deus do céu. É que eu tô pensando numa coisa aqui, tô fazendo a outra. Vamos lá. Ou seja, 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Aí vai, não sobra nada. Abaixo 5, vai dar 2 aqui, vai sobrar 1. Coloca um 0 aqui, coloca uma vírgula aqui, coloca um 5, porque 2 vezes 5 dá 10. Isso aqui vai ser a nossa resposta para essa divisão. E aí, só que essa divisão está sendo, esse 62,5, ele não está sozinho, né? Ele está sendo multiplicado por 10 elevado a 19. E como você pode ver, se a gente voltar aqui na parte, é exatamente, por mais que esteja riscado em cima, você consegue ver 62,5 vezes 10 elevado a 19. Eu espero que tenha dado para entender. Eu espero bastante que tenha dado para entender. Depois eu vou fazer um vídeo sobre potenciação, passando pelos porquês do que, por que por exemplo, por que a elevado a x vezes a elevado a y é igual a elevado a x mais y? O mais importante do que você saber isso é saber o porquê disso, né? Convenhamos. Eu vou fazer um vídeo depois explicando tudo isso, mas por enquanto tu vai ter que só aceitar. Então essa foi a segunda questão. E é isso aí, simples assim, nada demais. Beleza.